Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra aqui nos meus endereços telemáticos repórterpaulomaciel.blogspot.com, ou você pode escrever Paulo Roberto Maciel Maciel e vai chegar até meu Facebook, meu YouTube, Instagram, ok? Paulo Roberto Maciel Maciel ou @ Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana em suas celebrações da palavra e eucarística. Neste vídeo, os textos bíblicos do dia 27 de junho de 2023, terça-feira, da 12ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Ou pode ser também missa com memória facultativa com a cor branca, em homenagem a São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da igreja. Antífona da entrada. O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, o vosso povo, abençoai a vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Salmo 27, versículo 8. Agora a oração do dia. Rezemos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 13, versículo 2, e do versículo 5 ao 18. Abrão, o nome dele ainda não tinha sido colocado como Abraão, então é Abrão, antes que Deus colocasse Abraão. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ló, que acompanhava Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A região já não bastava para os dois, pois os seus rebanhos eram demasiados numerosos para poderem morar juntos. Surgiram discórdias entre os pastores que cuidavam da criação de Abrão e os pastores de Ló. Naquele tempo os cananeus e os ferezeus ainda habitavam aquela região. Abrão disse a Ló: não deve haver discórdia entre nós e entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Estás vendo toda esta terra diante de ti? Pois bem, peço-te, separa-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantando os olhos, viu Ló que toda a região em torno do Jordão era por toda a parte irrigada. E isso antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor e como o Egito até a altura de Segor. Ló escolheu então para si a região em torno do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que os dois se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos e grandes pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda esta terra que estás vendo, eu a darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua descendência. Levanta-te e percorre este país de ponta a ponta, porque é a ti que o darei. Tendo desarmado suas tendas, Abrão foi morar junto ao carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e ali construiu um altar ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o Salmo 15, versículos do 2º ao 3º AB, 3º CD ao 4º AB, 5º, refrão, 1º B.
Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? Repitamos: Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? Senhor, quem morará em vossa casa? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? Quem em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? Repitamos: Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho de João capítulo 8, versículo 12. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Mateus ou Levi, ele tem esses dois nomes. Capítulo 7, versículos 6 e do 12 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho. É a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Pela porta estreita. Um comentarista desta passagem do Evangelho, Mateus capítulo 7, versículo 6 e do 12 ao 14, classificou o conselho de Jesus como um convite imperioso. De fato, trata-se de um imperativo. Então, realmente, trata-se de um imperativo. Sabemos sim que Deus é o primeiro a respeitar a liberdade que Ele mesmo nos quis dar. Mas fica ressoando aos nossos ouvidos aquela ordem do Senhor do banquete, aos servos enviados às encruzilhadas para arrebanhar os trôpegos, os mendigos, os aleijados. Compele entrarem, isto é, obriga-os a entrar. É como se Deus, que é pai apaixonado por seus filhos, conhecendo as resistências que o pecado acumulou em nós, forçasse um pouco para nos levar à felicidade celeste. Ele sabe de nossa fraqueza, da infantilidade carnal que nos leva a ser seduzidos pelas purpurinas deste mundo na ilusão de ser ouro puro. Mas o Pai sabe que devemos fazer força e colaborar com sua graça para chegar à salvação. O apóstolo São Paulo sabia disso, por isso escreveu: todos os atletas se impõem pelas muitas provações. E o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de ter pregado aos outros.
Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 25 e 27. De fato, quem se permite todos os prazeres, todas as facilidades, buscando fazer sempre a própria vontade e seguindo suas inclinações naturais, este optou pela porta larga, a via que leva à perdição. Todos os mestres espirituais sempre ensinaram que é preciso morrer para nós mesmos, se é que queremos fazer a vontade de Deus. Esta exigente supõe uma permanente superação de nossas más tendências e inclinações naturais. Hoje a vida ascética é objeto de risos e zombarias. Talvez isto se explique por excessos cometidos em sacrifícios artificiais, como misturar cinza à própria comida ou exagerar em jejuns que acabaram com a saúde e inabilitaram para a missão. Mas o exercício de abrir mão de nossas preferências, obedecendo a Deus nos pais e superiores, continua válido, como escola de santidade. Não é possível seguir a Jesus quando nós somos nosso próprio Deus. O caminho do Calvário, paradoxalmente, é uma subida para baixo. Humilhar-se, rebaixar-se, ceder a vez, a assumir as tarefas que todos rejeitaram. Os santos viverão assim. Isto explica que os intelectuais e acadêmicos tenham tal alergia pela leitura da vida dos santos, tão ao gosto do povo simples. E eu? Que estrada estou seguindo? A freeway da minha vontade própria? Ou o trilho pedregoso da vontade de Deus? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, faz-me viver em teus caminhos. Salmo 119, versículo 37. Vamos agora aos santos do dia. Dia 27 de junho é dia de São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da igreja. É venerado no dia 27 de junho. Hein? Ele faleceu em 444, ano 444, da cidade de Alexandria, no Egito. De acordo com o texto do endereço telemático comshalom.org, escrito por Rodrigo Santos, o santo foi patriarca de Alexandria, sobrinho e sucessor do patriarca Teófilo, e governou a igreja de Alexandria durante 23 anos. Opôs-se com toda a energia à heresia nestoriana, governou a diocese de Alexandria no Egito e provavelmente nasceu nesta mesma cidade entre os anos de 370 e 380. Desde sua juventude foi se encantando com o ministério sacerdotal da igreja. Em 403, no ano 403, estando em Constantinopla com seu tio Teófilo, participou com ele de um sínodo, que ficou conhecido como Sínodo do Carvalho. Ele teve um papel fundamental naquele encontro e, com êxito, corrigiu equívocos que ameaçavam a comunhão e a doutrina da igreja. Com a morte do seu tio Teófilo, o ainda jovem Cirilo foi eleito para substituí-lo no pastoreio da diocese, sendo sagrado bispo no ano 412. Governou e pastoreou seu rebanho na igreja com grande vigor e zelo por 32 anos. Numa de suas pregações, deu à Virgem Maria o título de Mãe de Cristo, Christotokos, unindo esse a um outro muito querido pela devoção popular, o de Mãe de Deus, Theotokos. A Nestor, o herege, um religioso herege, Cirilo descreveu claramente as suas intuições, que mostravam de modo teológico e profundo a perfeita unidade entre as naturezas humana e divina de Jesus. Perfeita unidade entre naturezas humana e divina de Jesus. Frisou que professamos um só Cristo e Senhor. Suas teses geraram algumas discussões e represálias. Entretanto, em 433 conseguiu chegar a uma fórmula teológica, na qual reviu e purificou suas afirmações junto aos fiéis de Antioquia.
São Cirilo de Alexandria faleceu no dia 27 de junho de 444. Também é dia do santo São Sansão. Não aquele do Antigo Testamento, outro santo, outro Sansão, comemorado no dia 27 de junho. Foi um presbítero que faleceu no ano 560. De origem romana, viveu desde jovem em Constantinopla, onde foi ordenado e fundou um hospital. Usava os seus conhecimentos médicos em benefício dos pobres. Santo Arialdo, diácono e mártir, faleceu em 1066. Combateu vigorosamente em Milão os insensatos procedimentos dos clérigos simoníacos e depravados. Por causa de seu zelo, foi cruelmente atormentado e morto por 2 clérigos. Olha, 2 religiosos o mataram. São Tomás Toan foi mártir, faleceu em 1840. Ele foi catequista e administrador da missão de Trung Lin. Morreu de fome e de sede na prisão de Nanjing, no Vietnã, na Ásia. Beato Bem-vindo de Gúbio, religioso, do ano 1232. Franciscano que, trabalhando humildemente no serviço dos enfermos, se assemelhou com a vida de Cristo pobre. Morreu próximo a Bovino, na Itália. Beata Luísa Teresa Montagnac de Chauvins. É santa do dia 27 de junho, virgem. Faleceu em 1885, fundadora da Pia União das Oblatas do Sagrado Coração de Jesus, em Moulins, na França. Beata Margarida Beis, virgem. Também é santa do dia 27 de junho, faleceu em 1879, humilde costureira de Friburgo, na Suíça, pertencente à ordem terceira secular franciscana, que se esforçou em atender às necessidades do próximo, sem nunca abandonar a vida de oração. Irmãos e irmãs, Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus proverá. O Deus do impossível atenderá a você se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal no YouTube onde diariamente responde às dúvidas dos cristãos, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. E agora eu clamo, do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, ou como dizem nossos irmãos separados, Maranata. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Será a parousia, o juízo final. São Paulo, apóstolo que evangelizou os gentios, ou seja, nós que estamos fora de Israel, diz que Deus está nos reservando algo inenarrável, inefável. Nada se compara ao que nós teremos após nessa nossa passagem peregrina por aqui, se nós aceitarmos a graça de Cristo. O sofrimento de agora, diz São Paulo, a tribulação de hoje, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Então, é só nós aderirmos a essa graça. Graça, o nome já diz, é grátis. Deus se humanou por nós, se tornou servo por nós, viveu, sofreu, morreu na cruz por nós, para nos salvar. Entenda isso. É o Cordeiro Santo que se imolou e venceu a morte e ascendeu ao céu e está à direita do Divino Pai Eterno como nosso sumo sacerdote, nosso mediador, nosso irmão primogênito. Ele quer a nossa salvação, mas respeita aquilo que ele nos deu, que para ele é de mais sagrado, nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. Ele não vai nos obrigar a aceitar a sua humildade, o seu gesto. Nós é que temos que abrir o coração, abrir os olhos, abrir a consciência. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus.
eu quero a vida eterna convosco.